Olá, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a inteligência emocional e o controle da raiva. Eu sou o psicólogo Evandro Laire. Ficando até o final desse vídeo, você vai receber um monte de informações e várias dicas para você saber lidar melhor com a raiva e com alguns comportamentos mais explosivos. Olha, eu quero também dizer que se você não é inscrito no meu canal, faça a sua inscrição e também ative o sininho para não perder os novos conteúdos, para ficar por dentro de todos os conteúdos novos aqui e não perder nada que seja importante aqui para você. Agora, para a gente falar sobre esse assunto da raiva, então, faz aí um retrospecto, uma retrospectiva a respeito aí da sua vida e me diga se você já teve alguma situação onde você se sentiu extremamente raivosa. Eu acredito que se existe uma situação como essa aí na sua memória, se você ficar pensando por um bom tempo, um longo período, você vai começar a sentir as mesmas reações, você vai começar a sentir uma tensão, quem sabe os seus dentes fiquem cerrados, a sua mão fique mais fechada, você começa a ter uma aceleração cardíaca, dilatação das pupilas, e às vezes você pode até começar a suar. Então a gente percebe que a raiva, ela traz manifestações no corpo inteiro, a raiva é uma coisa que domina a gente. E quanto mais você pensa na situação que te trouxe raiva, mais você fica mal, mais você fica incomodado. As pessoas, elas chegam para mim para fazer terapia e as pessoas trazem diversos problemas. As pessoas vêm com ansiedade, com depressão, problemas de relacionamento, com vícios, drogas, questões sexuais, as diversas possibilidades aí de problemas que você possa imaginar, as pessoas trazem para mim no consultório. Mas eu posso te dizer que uma certa parcela de problemas que eu vejo que as pessoas vivenciam está ligado à dificuldade de controlar alguns comportamentos explosivos, comportamentos raivosos. E aí a gente vai percebendo o quanto a raiva pode destruir a vida de uma pessoa. Você é uma pessoa que tem uma constante raiva? Ou será que você tem uma raiva pontual? Será que você tem na sua memória um episódio que te traz um sentimento de raiva? Quem sabe um acidente, quem sabe uma doença, quem sabe você perdeu algum parente, quem sabe você foi demitido do seu trabalho, sofreu alguma injustiça, ou quem sabe alguém da sua família, infelizmente, faleceu por causa de um assassinato. Então eu não sei qual é o motivo que te traz a raiva, mas quanto mais você pensa nessa situação, mais você fica angustiado. E a raiva, ela tem a capacidade, o poder de roubar a atenção da nossa vida, né, presente, daquilo que está acontecendo, para nos prender nesses pensamentos. E a raiva, ela vai se retroalimentando. Quanto mais raiva a gente tem, mais essa raiva vai crescendo e crescendo e crescendo. Algumas pessoas têm orgulho de ter raiva. Algumas pessoas dizem que a raiva, ela serve como um combustível. Já outras pessoas têm profunda vergonha. Pode ser que você não tenha um comportamento raivoso apenas por uma situação específica, mas pode ser que você tenha uma constante raiva, pode ser que a raiva te acompanhe a todo tempo e você realmente use isso como combustível para alcançar os objetivos da sua vida. Mas será que não existem outras formas para você chegar nos mesmos resultados, de maneira que o seu corpo não sofra tanto? Porque há de se considerar que quando nós vivemos momentos de raiva, existe uma série de reações fisiológicas, existe uma série de situações do nosso corpo que envolvem, né, o estresse e faz com que o seu corpo ele sofra de alguma forma. Então, saber lidar com a raiva é algo extremamente importante. Eu já atendi pessoas que tiveram rompimentos de casamentos, relacionamentos que duravam mais de 20 anos. É claro que por um conjunto de situações e situações acumuladas durante longos períodos, mas o ponto culminante foi uma discussão onde houve xingamentos e a raiva explodiu e agressões. E isso não foi uma vez, duas vezes, três. Eu já vi vários e vários casos, dezenas de situações onde a raiva ela coloca um ponto final numa relação. Mas você se sente assim? Você se sente raivoso constantemente? Ou será que você se sente raivoso apenas por questões pontuais? Isso é algo importante a ser observado e algumas pessoas acreditam que a raiva ela está ligada apenas a uma questão genética. Pode ser que você olhe para os seus antepassados, para os seus pais, para os seus avós, e você olhe para o comportamento deles e diga o seguinte: ah não, eu venho de família de tal origem, e é assim mesmo, a gente fala alto, a gente é raivoso, a gente vem assim de um sangue esquentado, isso faz parte aí da nossa família. Pode ser que você use algumas pessoas como referência, e até pessoas da sua admiração, não necessariamente
necessariamente que estão dentro da sua família, mas pessoas que você conhece aí do mundo social, do mundo público, alguns amigos, né? E aí você precisa se perguntar, será que a raiva é um sentimento útil ou será que a raiva é um sentimento inútil? Quando você consegue algum resultado através da raiva que você vivencia, será que esse resultado ele é tudo que você poderia conseguir? Ou será que além deste resultado você poderia conseguir outras coisas? Será que além de chegar ao seu objetivo, você também não poderia conquistar novas pessoas e ser admirado por conseguir lidar com as situações de uma maneira muito mais inteligente, sem causar nas outras pessoas uma sensação de espanto ou até mesmo de mágoa? Mas se a gente for considerar então que a raiva é algo que traz tantos prejuízos pra gente, como é que a gente pode então lidar com essa raiva? Como é que a gente pode controlar o nosso sentimento em situações onde parece que vem aquela explosão e não há nada a se fazer a não ser dar vazão para a raiva que nos domina? A gente vai falar agora sobre isso e aí pode ser que você já esteja com a seguinte dúvida na sua mente. Será que a raiva é uma questão genética ou será que é uma questão construída no nosso pensamento? Para esclarecer essa questão para você, eu quero te contar que uma vez, na época da faculdade, eu assistindo uma palestra de uma geneticista alemã que veio aqui para o Brasil e ela fez uma palestra sobre alimentação, epigenética, comportamento e tudo, e ao final da palestra eu fui conversar com ela e ela disse o seguinte, eu perguntei para ela, você acha que o comportamento ele está ligado muito mais a uma questão genética ou você acha que existe uma construção ao longo da vida para que as pessoas pensem como pensem? E ela disse para mim que segundo os estudos genéticos, ela acreditava que 30% do comportamento de uma pessoa vem de questões genéticas. Mas isso não significa que esses 30% não podem ser trabalhados através dos outros 70% que tem a ver com a construção do seu raciocínio, da sua visão de mundo, da visão que você tem a respeito de você, da visão que você tem a respeito do outro, da maneira como você entende as situações e o significado que você dá para as coisas que acontecem na sua vida. Então, precisamos entender que é possível a gente controlar o nosso temperamento. Eu já vi pessoas dizendo para mim o seguinte, nossa, mas no começo do meu casamento, quando eu era jovem, eu era uma pessoa extremamente explosiva, eu era uma pessoa que batia a boca, que brigava, e ao longo do tempo, a minha esposa foi mostrando para mim que não era necessário eu me comportar daquela forma, e hoje eu melhorei bastante. Só que essa pessoa também disse para mim que hoje se sente bastante angustiado porque não consegue extravasar essa raiva porque fica segurando para si os seus sentimentos de indignação. Mas será que quando a gente fala do controle da raiva, a gente está falando somente de reprimir a emoção? Não é bem assim. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente precisa compreender que a inteligência emocional, ela visa transformar o seu pensamento para transformar o seu sentimento. Não necessariamente apenas reprimir aquilo que você sente, mas fazer com que os seus pensamentos tragam um significado diferente para as situações, de maneira que os seus sentimentos se tornem mais favoráveis àquela situação, te dando a possibilidade de ter uma atitude muito mais útil do que uma atitude inútil. Então, quando a gente pensa em aplicar a inteligência emocional no controle da raiva, a gente precisa considerar algumas questões importantes. Nós precisamos entender que quando a gente fala de uma raiva mais constante, nós estamos falando de uma construção de pensamento, porque isso tem a ver com a sua visão de mundo. Pode ser que você tenha vivido uma situação específica e você esteja passando semanas, meses ou até mesmo anos sentindo raiva a respeito daquela situação. Pode ser que aquela situação esteja te aprisionando e você não consegue pensar em outras coisas. E você, sempre quando passa a sua mente, a sua memória, traz aquela informação, você se enche de raiva. E isso tem a ver com a visão que você tem a respeito daquela situação, ou a visão que você tem a respeito das pessoas, a visão que você tem do mundo, ou até mesmo a visão que você tem de você. Então, quando a gente faz uma reformulação de pensamentos, quando a gente questiona os nossos valores, isso nos ajuda a construir uma visão diferente. Talvez você precise compreender que você pode viver mais em paz,
tendo uma postura mais humilde? Será que você precisa fazer justiça a todo tempo? Será que está nas tuas mãos esse senso de justiça? Será que está nas tuas mãos a capacidade de devolver, quem sabe, algum prejuízo, de reparar algum dano causado por uma outra pessoa? Será que a outra pessoa, pagando pelo que ela fez, vai resolver o problema daquilo que está no teu coração, a perda ou a falta que você teve? Então, quando você faz perguntas a respeito das situações, quando você faz questionamentos como esse que eu estou mencionando aqui, isso te ajuda a confrontar as suas crenças a respeito de uma situação, fazendo com que você consiga ter um olhar diferente, construir um pensamento diferente a respeito das coisas, e com isso você vai trazendo novos significados àquela situação. Mas como eu disse, esta dica ou esta forma de lidar com a raiva, ela funciona muito para essa raiva que é mais constante, que é uma coisa assim um pouco mais previsível, sabe? Agora, existe um tipo de raiva, como eu já mencionei, que são aqueles comportamentos explosivos que você não sabe de onde vem e de repente a situação foge do controle. Quem sabe uma fechada no trânsito, quem sabe uma resposta que alguém te deu, quem sabe alguma coisa que aconteceu na sua vida que te dá aquela explosão. A gente precisa entender nestes casos de raiva repentina que a nossa mente ela trabalha com duas vias de processamento, uma via rápida e uma via lenta. A via lenta, eu vou explicar aqui para você com alguns nomes neurocientíficos, mas não quero que esse vídeo se torne algo muito complexo ou complicado para você. São poucos nomes, mas preste atenção. Nós temos na nossa mente uma região chamada tálamo. O tálamo, ele é o centro de retransmissão dos estímulos. Então, quando você vivencia algum estímulo sensorial, isso passa pelo tálamo e o tálamo direciona para o córtex cerebral, que é a região mais externa da nossa mente. Aquela parte cinzenta que a gente fala, onde tem todos aqueles giros, como são chamados, aquelas curvinhas do cérebro. Então, a informação ela vai para essa parte mais periférica, mais externa, para receber um certo raciocínio, para que você traga algum significado para aquilo. Depois que você raciocinou sobre esse estímulo em milésimos, frações de segundos, ele volta para a amígdala, que é um órgão, amígdala cerebral, não é a amígdala da garganta. A amígdala cerebral é um outro órgão que tem a forma de uma amêndoa, que fica mais ou menos ali no centro do seu cérebro, e a amígdala ela vai trazer um peso, um valor. A gente diz que a amígdala traz um colorido para as informações processadas no cérebro. A amígdala, por sua vez, ela vai direcionar a informação para outras áreas do cérebro que vai processar o comportamento. Mas lembre-se que esta informação já passou pela avaliação do córtex cerebral, ou seja, da parte pensante do cérebro. Porém, existe uma via rápida no processamento das nossas emoções e das nossas atitudes. Existe a possibilidade de a informação passar pelo tálamo e ser direcionado rapidamente para a amígdala, sem passar por uma interpretação racional do córtex. E nesta situação, a amígdala ela vai disparar substâncias e vai retransmitir a informação de maneira que você vai agir movido pela emoção, sem qualquer reflexão. Em situações como essa, a gente precisa entender que o tempo é o nosso aliado, porque se nós respondemos a esses estímulos, a essas emoções de maneira pronta e imediata, o que vai acontecer? Você vai agir de maneira desproporcional, e é aí que os grandes problemas acontecem. Então você precisa, sabe aquela coisa de parar e respirar e contar até 10? Isso funciona, isso neurologicamente funciona, porque você dá tempo para que a informação seja retransmitida para o córtex, seja processada e novamente seja direcionada para a amígdala e para as regiões do cérebro que vão ativar o impulso, né, e as suas ações. Então veja que por mais que pareça um pouquinho complicado essa parte neurocientífica, existe uma explicação do porquê você explode. Então, quando você estiver em situações onde alguma coisa tirar você da sua estabilidade, você precisa compreender que não é hora de agir. Mas você deve estar se perguntando por que o cérebro então age dessa forma? Porque isso nos ajuda a nos proteger
Quando a gente se vê perto de um estímulo agressor, ofensivo ou ameaçador, o nosso cérebro ele precisa ter uma forma de comando rápida, instintiva, para tirar você daquela situação. E é por isso que existe essa via rápida de processamento. Porém, nas relações humanas, muitas vezes essa via ela não funciona de maneira muito ajustada às situações. E é por isso que nós sempre tentamos priorizar o raciocínio a respeito das nossas emoções. E aí a gente volta para aquilo que eu falei anteriormente, de você mudar a sua visão de mundo, reformular os seus valores, fazer uma ponderação a respeito daquilo que você acha certo e errado. E essa construção vai te ajudando para que em momentos de estresse, momentos de situações difíceis, você já tenha um aparato, uma forma de pensar que possa administrar suas emoções de uma maneira muito mais tranquilo. Então, eu sei que talvez pode ser que você fique se perguntando como que isso pode se dar na prática, como que você vai colocar isso em prática, mas para resumir esse vídeo, eu quero te dizer que sempre é possível você transformar as suas emoções através da reformulação dos seus pensamentos. É isso que a gente chama de inteligência emocional. É você fazer uma modulação das suas emoções mediante a uma reconstrução do seu pensamento, da sua visão de mundo, dos significados que você atribui às diversas situações da vida. Agora nós estamos chegando ao final aqui desse vídeo. Eu quero que você escreva aqui para mim se você é uma pessoa mais raivosa, será que você vive pelo impulso? Você faz as coisas e acaba se arrependendo depois? E aí escreve para mim o que você achou desse vídeo, se essas informações podem te ajudar. Também quero pedir para você deixar o seu joinha aqui, deixa o seu like porque ajuda bastante o canal. Mais uma vez repito, se você não é inscrito, faça a sua inscrição, ativa o sininho para receber as novas notificações. E compartilhe esse vídeo. Quanto mais você compartilha esse vídeo, deixa esse vídeo chegar para outras pessoas, mais é a possibilidade de as pessoas serem libertas da dor, do sofrimento, da angústia. E a gente sabe que muitas pessoas vivem essas prisões emocionais. E eu estou aqui para pedir para você se juntar a mim nesse movimento para libertar outras pessoas. Tá joia? Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se encontra aqui em outro vídeo do meu canal. Um grande abraço. Tchau, tchau.